Meus cumprimentos a todos os que tanto me honram e me dão alegria nesse nosso encontro semanal para tratarmos de questões relativas ao direito notarial. Quero inicialmente agradecer muitíssimo ao Colégio Notarial da Seção do Paraná, na pessoa de seu presidente, Dr. Renato Lano, igualmente estendendo esses cumprimentos a toda a junta diretiva dessa importante entidade paranaense, pela ocasião que me dá, é muito honrosa e muito prestigiosa, de poder estar aqui ocupando a autoridade, o valor desta importante instituição paranaense, em dar-me, pois, a oportunidade de manter contato com os estudiosos e os estudantes do direito notarial. Como terão visto na denominação que acompanha a referência à nossa pequena exposição de hoje, eu particularmente quero, pedindo licença ao Colégio Notarial do Paraná e a todos os que aqui me assistem, a dedicar a exposição de hoje de maneira muito particular, aos meus amigos e dois excelentes notários aqui na capital de São Paulo e em Barueri, respectivamente, os doutores Ana Paula Frontini e Ubiratã Pereira Guimarães. Não sabem a imensa satisfação que eu tenho de poder dedicar a eles essa minha pequena exposição de hoje. Faço, pois, como se diz, ex corte. Bom, o que nós estamos fazendo aqui é, a cada 15 dias, alternando com o texto do Notas sobre Notas. Encerramos na semana passada a tratativa referente ao tema do relacionamento entre notário e moralidade pública. E na semana que vem começamos um tema que me parece muito relevante da ligação, do vínculo do notário com o tema do segredo profissional, chamado segredo ou sigilo notarial. Mas hoje, como fazemos isso de maneira alternada, semana sim, semana não, vamos dar continuidade à exposição com algumas notas, algumas glosas de um capítulo do livro Prudência Notarial, que foi editado, como já sabem todos, não custa repetir isto, aqui numa edição, realmente um trabalho gráfico magnífico, da editorial Quinta, aqui de São Paulo, no ano 2012. Posteriormente, esse livro teve esgotado aqui no Brasil, teve uma edição pela Dixon de Madrid, e pensava-se, essa é a verdade, até há pouco tempo, em reeditá-lo aqui no Brasil, com algumas alterações que me parecem, algumas retificações que parecem me caber. Depois, passados 8 anos, ou 9, da elaboração do livro, é natural que haja novas questões a enfrentar, novos pontos a escrever melhor, etc. É natural isso na vida. Como diz o texto escriturístico, escrever é uma tarefa sem fim. Eu disse que pensava-se isso com mais atenção quando fomos atingidos aí por não só pela epidemia, que de si própria apresenta uma gravidade que é comum, frequente nesta época do ano, início de inverno e inverno da Europa, mas particularmente com os reflexos da política adotada em vários estados de isolamento, chamado isolamento total, reflexos esses que estão produzindo não só a paralisação das atividades econômicas de muita gente, cujos efeitos seguramente serão deletérios, provavelmente, como se pode dizer, o remédio será pior que a enfermidade,
e levando, nesse momento mesmo, a situações dramáticas de gente passando necessidade hoje. Eu, já por força da velhice, por força do fato de mais de 40 anos de atividade e com o meu tribunal numa medida que está dando resultado de produtividade muito ampla, como sei também que no Tribunal de Justiça do Paraná isso vem dando resultado, como me afiançou o meu estimado amigo, o desembargador Fábio Dallavec, posso trabalhar de casa. Mas e esta gente que adquiria o alimento do dia com o trabalho do próprio dia e que está proibida de fazer isso? Esse é o problema que nós temos que pensar. Sabe? Mas, enfim, são temas que estão entregues à prudência ou à imprudência de quem deva decidir nessa matéria. E nós aqui vamos examinar o tema hoje das partes quase integrantes da virtude e da prudência, correspondente ao capítulo número 12 do livro, para quem tem o livro, nas páginas 79 e seguintes, ou como eu preferi mencionar no texto mais conciso que encabeça aí a nossa aula de hoje, as partes, entre aspas, integrantes da virtude da prudência. Porque propriamente, como vamos já de início apontar, a prudência não possui partes integrantes por ser um todo unitário. Então começamos aqui a expor isso. Claro que é preciso que nós pensemos o seguinte: um notário, vamos dizer aqui, a doutora Mônica Dalla Vecchia, ou uma registradora que está aqui, a doutora Margarete Maia, uma que não é notária, mas que tem grande conhecimento de toda esta área, da área do registro, da nossa advogada Laura Porto, o doutor Josué Modesto Passos, esse grande juiz paulista, meu grande amigo, e que eu considero das maiores autoridades em matéria de notas e registros que o Brasil produziu nos tempos contemporâneos. Este é um grande pensador. Bom, essa gente toda poderá pensar que no âmbito das suas atividades, ou seja, no plano prático, ficar discutindo sobre partes que não são verdadeiramente partes, que são quase partes da virtude da prudência, não teria mais importância do que a importância teórica, a importância meramente acadêmica, que seria própria de um abstracionismo ou doutrinarismo, como está na moda em nossos dias, doutrinarismo ou abstracionismo, alavancados por esse período de prisão domiciliar ou contenção domiciliar ou isolamento total, como quer que chame. Bom, mas não é isto. Como vão ver ao longo da exposição, a ideia que se tem aqui presente é exatamente de que nós possamos, cada um de nós, já que a prudência não é só a prudência notarial, não é só a prudência jurídica, mas é a prudência para todos os atos correspondentes às virtudes de natureza moral, para que nós exatamente estudemos o nosso comportamento para, na medida do possível, ir retificando, ou seja, tornando mais reto, melhorando, aperfeiçoando certas dessas quase partes. Eu vou dar um exemplo. A memória, por exemplo, é uma das partes pode-se dizer, partes entre aspas, da virtude da prudência. Ora, aqueles que se queixam de ter uma falha de memória, e é muito comum as pessoas dizerem, eu tenho dificuldades de memória. Bom, tem que melhorar a memória para poder melhorar a prudência. Aqueles que, por exemplo, não têm a virtude da docilidade, ou seja, que por um excesso chamemos-no pelo nome, por uma tendência de soberba, não gostam de aprender com os outros, consideram-se diminuídos quando têm que admitir que estão aprendendo com outros, tem que verificar a importância da docilidade e assim por diante. Então, esta aula, além do aspecto teórico importante de tentar definir essas quase partes integrantes da prudência, ela é central para a própria atividade. Ou seja, cada um de nós, em particular aqui os notários, a quem isso é dirigido, de maneira mais direta, terá de pensar se
efetivamente, alguma destas partes, ou quase partes integrantes da prudência, poderia ser melhorada na sua atividade. E, então, cogitar, circunstancialmente, dos meios correspondentes a isso. Que meios eu posso adotar para melhorar, para educar melhor a minha prudência? Ou seja, embora a prudência seja, como eu disse, um hábito sem partes integrantes, ela é um todo. Na verdade, ela se compõe de alguns elementos. E pode dar, frequentemente dar, que às vezes a falta de prudência emerge porque um desses elementos está deficitário. Portanto, no meu modo de ver, um relevo prático em nós examinarmos esta matéria na aula de hoje. Eu digo isso porque, claro, embora nós estejamos lendo aqui um livro de natureza teórica, uma vocação teórica, e aqui se trata de uma atividade acadêmica, eu não quero perder de vista que uma boa parte da nossa audiência é de gente que está preocupado, e razoavelmente, tem que entender, com o seu trabalho do dia a dia. E gostaria de saber para que serve essa história de ficar discutindo partes da prudência. Então vamos lá. Eu não sei por que isso aqui está... Bom, eu não consigo me ver mais direito, mas acho que estou aparecendo ainda. De todo caso, se eu não tivesse aparecido, também não se perderia grande coisa. Sendo a prudência, digo eu aqui no texto, uma virtude, como tal, ela não tem partes, seja quantitativas, sejam as integrantes, conforme nós chamemos. Isso já ficou dito antes. O livro refere aqui, reporta, quem tem o livro vai ver, a nota 123, mas na verdade é a nota 122. Houve um equívoco. A nota 122 diz o seguinte: a providência é parte quase integrante da prudência. Aí eu me remeto a Santo Tomás. Porque a prudência, como todo hábito, não é realmente composta de partes. Então, reiteramos aqui. O parcelamento é próprio de um todo corpóreo. Só algo que seja corpóreo, que tenha corpo, é que pode ser efetivamente parcelado. O hábito ou qualidade de uma virtude, nesse nosso caso, intelectual formalmente e moral materialmente, não tem partes. Mas, de maneira metafórica, nós podemos falar em partes. Ou seja, os elementos que integram, que se reúnem para esta unidade da prudência, do hábito da prudência, podem chamar-se, metaforicamente, portanto, em linguagem figurada, como partes integrantes dela. Como digo aqui no texto, trata-se aí apenas de um tropo expressivo, ou um traslado da acepção própria do termo partes integrantes para referir os elementos que concorrem para o ato perfeito da prudência. Ou seja, quando eu tenho a prática de um ato que nós possamos considerar como perfeito da prudência, eu verifico que para isso concorreram vários elementos, vários fatores. E são esses fatores que nós consideramos aqui como partes da virtude da prudência, quando, no fundo, como estamos a ver, são meros elementos para que o ato da prudência seja praticado com perfeição. Portanto, não pensemos aqui em romper a simplicidade do hábito prudencial. Ou seja, a prudência é simples, não é composta, não tem partes. Segundo uma lição muito repetida, 8 são as partes quase integrantes da prudência. Hoje cedo levantei-me com uma ideia que vou até propor aqui publicamente ao Dr. José Modesto Passos, de fazer eu faço uma tentativa de tradução, e o Dr. Josué, que é um grande latinista, eu vou propor a ele que me reveja e corrija o esboço de uma tradução que eu pretendo fazer tanto da parte do livro das sentenças quanto do De Veritate, naquilo que essas obras que
se encontram, eu tenho a edição latina aqui, em latim, não é? Tratam desta matéria, da prudência, incluindo a Sindeles. Eu pretendo fazer essa tradução e divulgá-la aqui para o uso dos nossos estudiosos. Mas, enfim, lá vamos encontrar, nesta obra, esta indicação sobre as 8 partes quase integrantes da prudência. E vamos ver essa divisão que é muito importante. 5 dessas partes, chamadas partes ou elementos, dizem respeito ao aspecto cognoscitivo, ou seja, de conhecimento. 5 se referem ao modo como eu conheço, tanto o universal quanto o particular. Lembremos-nos que a prudência é isto, né? É a atuação, a indicação de um consequente, de uma conclusão, hic et nunc, ou seja, aqui e agora, sobre um singular. Isto a partir de um dado universal, ou de dados universais. Então, há um aspecto cognoscitivo. Eu tenho que saber tanto a norma de agir, quanto tenho que conhecer os fatos. Esse é o aspecto cognoscitivo. Então, são 5. A memória, a inteligência, eu peço aqui atenção que por agora não pensem em que coisa é essa referência à inteligência, eu vou indicar mais adiante. A razão, a docilidade e a sagacidade. 5. As 3 outras, que são a providência, a circunspecção e a precaução, se referem já à perspectiva preceptiva ou imperativa da prudência. Agora é algo que impera o cumprimento daquilo que foi objeto do conhecimento. Então, nós temos 5 partes próprias da esfera cognoscitiva e 3 da esfera preceptiva. Nessa esfera preceptiva, repito, providência, circunspecção e precaução, e no aspecto cognoscitivo, memória, inteligência, razão, docilidade e sagacidade. Vamos ver cada uma dessas indicações, ainda que de maneira concisa. Bom, começamos pelo tema da memória. Eu não fiz aqui na tratativa do tema da memória uma incursão que hoje me parece importante, que eu deveria ter feito, para distinguir 3 aspectos que não estão distinguidos aqui, que numa eventual futura edição desse livro eu pretendo incluir. Distinção da memória sensitiva em relação à memória intelectiva e, sobretudo, pensar em algo que eu não havia cogitado, que é a chamada memória sui, ou seja, algo que diz respeito à introspecção, que faz parte também do campo da prudência. Mas, enfim, de um modo geral, podemos definir, ou seja, englobar tudo isso no conceito que está aqui indicado. Memória como a potência, seria melhor falar isso do que falar em faculdade, mas, enfim, como uma potência sensitiva ou intelectiva, conforme nós distingamos aqui a memória sensitiva da memória intelectual, de conservar, reconhecer e reproduzir acontecimentos pretéritos. Então, eu posso conhecer acontecimentos pretéritos, posso conhecer acontecimentos, fatos sensíveis, conservo-os, de conservá-los consigo reconhecer, ou seja, a inteligência vai buscar na memória estes fatos, sejam fatos sensíveis, sejam já esses fatos trabalhados pelo intelecto, pelo entendimento agente, o entendimento possível, e com isso já integrantes à memória intelectiva, e posso reproduzir esses acontecimentos pretéritos, reproduzi-los intelectualmente, repensá-los, remeditá-los. Então, esta expressão está nesse grande autor, que foi Leopoldo Eulório Palacios, que diz: a memória do passado, ou seja, a memória do passado, nos serve de base para argumentar quanto ao futuro. Ou seja, a memória nos traduz a experiência da vida. Quando dizemos que alguém tem experiência da vida, significa que ele viveu alguma coisa e guardou na memória
conservou na memória, reconhece pela memória e reproduz na sua experiência presente, vívida, aquilo que aprendeu ao longo do tempo. Isso abrange duas espécies de experiência. A experiência de natureza pessoal, aquela em que ele vive, e outra recebida por instruções. Instruções que nós podemos também guardar na memória, desde que nós as reconheçamos como boas, como verdadeiras. Designadamente, o que importa aqui considerar, para a prudência, é a fidedignidade da memória. Acha? A memória é algo complexo em relação à sua fidedignidade, porque ela pode sofrer efeitos da fantasia, ou seja, da imaginação, que pode alterar os dados da memória, ou seja, a tal ponto que nós, ao reconhecermos o memorizado, nele situamos algum problema de fantasia. O Dr. Josué, que, como eu, é um magistrado que tem, portanto, contato com a prova oral, sabe como é frequente esse tipo de falta de fidedignidade da memória. O que nem sempre é a intencional desconfiguração da experiência testemunhada, ou mesmo vivida. Senão que há uma certa tendência que se chama de atenção expectante. Como se espera um determinado resultado, se fantasia como se esse resultado tivesse efetivamente ocorrido. Ou, às vezes, é porque se integra à memória uma tentativa de justificação que aí já há um comportamento, eu não digo que haja intenção de falsificar, de falsear, mas há um comportamento que não deixa de ser uma certa voluntariedade. Por exemplo, não é incomum que determinadas pessoas que tenham visto parte de um acidente ou o resultado de um acidente de trânsito, quando indagadas sobre a causa do acidente, que não presenciaram ocorrendo, deem uma opinião. E, com o tempo, integrem essa opinião no campo do fato percepcionado, quando, na verdade, não viu a causa, viu apenas um efeito. E aí inferiu uma causa que poderia, eventualmente, tratando de questões contingentes, ser outra. Então, há um influxo, muitas vezes, da fantasia ou da imaginação no campo da memória, e isto fere a fidedignidade. O importante na memória é a fidedignidade, é ser leal com o ser, ou seja, a fidelidade ao ser, fidelidade ao real, a realidade das coisas vividas e aprendidas, como eu digo aqui no texto. Ora, a fidelidade da memória, ela exige a capacidade não só apreensiva, ou seja, é preciso que suponha uma enfermidade em que a pessoa seja destituída de memória, algumas enfermidades cerebrais que atacam este órgão, potência dos sentidos internos, que é a memória, ela não tem capacidade de apreender nada ingressa na memória. E a tenacidade de sua retenção, porque nós temos que apreender a experiência, o fato sensível, que é, portanto, captado pelos sentidos exteriores, percepcionado pelos interiores, ou seja, tem que ter a capacidade de percepção interna, e depois tem a capacidade de reter. Esse é o problema, a retenção. Há pessoas que têm dificuldades de reter os fatos, memorizam por pouquíssimo tempo. Isso é situações patológicas que, lamentavelmente, podem ocorrer. De modo que deve entender-se com granus salis, ou seja, com muita prudência, com discrição, a referência crítica que faz este grande pensador do nosso tempo, morto há pouco tempo, não há aqui mais do que uma respeitosa e reverente divergência em relação a este ponto. Interpretar bem, ou seja, interpretar com cautela uma passagem desse pensador, Joseph Pieper, quando ele critica um tanto a ideia de que a memória possa considerar-se como habilidade
mnemotécnica, ou seja, memorizar para recuperar rapidamente dados. Nós temos aí dezenas de livros a respeito de como ter boa memória. Isso chama memória de ajuntamento de coisas, ou seja, sem a devida ordenação. Nesse sentido, a crítica de Piper não é razoável. Ela bem entendida está correta. Nós não devemos reduzir a memória à técnica de memorizar, a habilidade mnemotécnica. Mas, sim, exigir que a memória tenha o seu papel de fidelidade, de lealdade com o conhecido. E isso significa que a memória sempre depende de uma prévia apreensão do passado e da conservação leal, fiel do aprendido, fidedigna do aprendido. Santo Tomás, depois de abonar uma lição de Cícero, que era sabidamente Cícero é dado como um dos exemplos de boa memória, não é? Diz que Cícero, que a memória não é somente natural, mas necessita aperfeiçoar-se por meio da educação. Ele, Santo Tomás, enuncia 4 procedimentos para aumentar e aperfeiçoar a memória. Ora, portanto, não é correto de todo entender que a memória não possa ser treinada nas técnicas de memorização, nessa habilidade mnemotécnica. É preciso muita cautela nesta aproximação do pensamento de Piper. Eu, na nota aqui que apusa a esse tema, chamo a atenção para o fato, além de eu remeter aos procedimentos indicados por Santo Tomás na Suma Teológica, chamo a atenção para esse realismo extraordinário de Santo Tomás, que, aliás, me foi advertido. A primeira vez que tive contato com isso foi exatamente da leitura de um livro de Piper, As Virtudes Fundamentais, em que ele diz que para mitigar a tristeza há coisas muito simples, entre elas os banhos e o sono. Podemos colocar também o choro, isso mitiga a tristeza, a alegria com as conquistas dos amigos, com o bem dos amigos, isso mitiga a tristeza. E Piper sabe disso, tanto é que li em Piper essa passagem. Ou seja, aqui não é de todo contrariar a possibilidade de desenvolver a habilidade mnemotécnica, a habilidade de memorização. Eu, a esse propósito, que eu não posso furtar-me de contar isso, que foi uma coisa curiosíssima dos meus tempos de mau estudante, diga-se de passagem. Não proponho, se por acaso a Giovana estiver assistindo essa aula, por favor, ou os meus netos mais velhos estiverem assistindo essa aula, por favor, não tomem esse exemplo do seu avô, meus netinhos. O tempo que me dedicava, em vez de ouvir as aulas, a fazer outras coisas durante elas, pensava muito em futebol. E desenvolvi uma curiosa, porque eu tinha mania de jogar futebol de mesa, em São Paulo chamamos futebol de botão, e de narrar os jogos que eu mesmo jogava. Eu jogava contra mim próprio, colocava 2 times e jogava sozinho, e narrava. E para fazer uma narrativa adequada, eu tinha que memorizar os nomes de cada jogador de botão. Isso eu desenvolvi de tal modo a habilidade de guardar 22 nomes, ou seja, 11 de cada lado, com suas respectivas numerações, que eu era capaz de tranquilamente memorizar até 22 nomes. Qualquer coisa que fosse até 22 era para contar comigo. Então, era muito frequente, e esse é o lado ruim dessa memorização, que em determinados tipos de prova, que eram por testes, e que nós sabíamos que havia testes similares aplicados em outras escolas. Nós conseguimos isso é uma fraude manifesta, né? Descobrimos as respostas em outras escolas, nos testes, e cabia a mim a memorização. Então, eu memorizava até 22 e, eventualmente, mais 22. Eu tinha que separar em grupos. Separava em grupos de 11, na verdade. Aí eu conseguia. E era eu que ficava passando durante as provas, fazia o sinal correspondentes às respostas, porque eu conseguia memorizar
exatamente A, B, C, D, número 1, número 2, número 3, e ia bem. E até hoje é uma das técnicas que eu utilizo quando quero fazer alguma palestra, sem texto de apoio. Aliás, eu gosto de fazer isso, sem texto de apoio. Memorizo de algum modo. Uma das formas é esta, que eu tenho. Então, a ordem dos temas que eu vou tratar, nomes de pessoas que eu vou citar, etc. Outra forma, que era a forma usada por Cícero, que eu indico para melhorar a habilidade de memória de alguns, Cícero considerava que alguns lugares, em especial, que nós frequentamos, no meu caso, por exemplo, ou dos senhores, suponham ou o gabinete de trabalho, ou o próprio quarto. Nós conhecemos muito bem esses lugares. Então, o que nós fazemos é apor mentalmente, imaginariamente, por exemplo, as portas dos armários, ao criado mudo, a própria cama em que estamos, certas coisas que queremos memorizar. E repetimos uma ou duas vezes, de tal forma que nós ficamos com o objeto, ou seja, a coisa, fisicamente vista, e com uma posição de algo. Por exemplo, eu quero lembrar o nome de... Quero mencionar Dom Derise, depois Guido Soares Ramos, depois Bernardino Monterrano. E eu, então, afixo mentalmente nas portas desses armários essas indicações. É claro que, tanto num caso como no outro, essa é chamada memória curta. Eu consigo memorizar por 1 ou 2 dias, às vezes por horas apenas, dependendo. Preciso repassar. Os nossos aprendizados supõem sempre certos repasses. Se nós não repassarmos, temos mais dificuldade de reter. Mas há fórmulas, pois, que também podem dar resultado a longo prazo, repetindo de quando em quando essas indicações. Nos dias de hoje, particularmente, quando nós temos um material informático, até no bolso, no computador, celular, que na verdade é um computador, que pode nos dar os dados memorizados com facilidade, nós temos uma tendência a diminuir a memorização. Hoje ninguém mais sabe, ou quase ninguém sabe, o que era antigamente comum, números de telefone decor, ou seja, decoração. Mas já se está vendo aqui um problema interessante, porque alguns disseram, não, mas o celular, o computador, corresponde ao que foi o livro, quando apareceu o livro. O livro era uma forma de memorizar aquilo que era antes do conhecimento apenas oral. É certo isso. É uma aproximação correta. Mas nós estamos vivendo agora um outro problema com o computador, que é a avulsão de informações. Há uma avulsão de informações, e isto é destrutivo da memória. Frequentemente nós entramos ao mesmo tempo, ou seja, sequencialmente, numa só exibição, em tantos e tantos sites, em tantos e tantos links, que no final não guardamos nada do que lemos. Vira mera diversão. Ou seja, a avulsão informativa está levando à morte da formação, para não dizer que é a morte também da informação. Preciso tomar um certo cuidado com isso. Está faltando, então, o quê? Leitura ponderada, meditação, para daí extrair o que vale a pena memorizar. Então, esta questão da memória tem que ser tratada com cuidado. Não é um problema quantitativo, é um problema aqui qualitativo, daquilo que interessa como experiência de vida e que interessa para produzir melhores frutos futuros. Então, é um problema de qualidade da memória. Prossigo eu aqui no texto. Sem a memória fiel ou boa memória, não se preserva a experiência. A experiência ensina a verdade nos fatos contingentes. Sem a experiência, não se chega ao hábito prudencial adquirido. Então, sem que eu tenha experiência, eu não chego ao hábito prudencial, volto a dizer, adquirido. Não tem nada a ver com o hábito prudencial infuso. Isso aqui é o adquirido. É por isso que Aristóteles diz, isto provoca irritação, para não dizer rebeldia de alguns, que os jovens podem ter muitas virtudes, mas não tem uma. É impossível que tenham uma adquirida, a prudência. Por que não tem prudência? Não tem prudência porque não tiveram experiência bastante para adquirir a prudência. A prudência supõe reiteração de experiências. Portanto, é um problema lógico. O que eles podem ter disposições prudentes, ou seja, agirem prudentemente num dado caso, sem ter o hábito da prudência,
Ou podem ter, isso nós podemos negar, a virtude da prudência infusa. Bom, isso é uma questão de teológica que nós não vamos considerar aqui. Bom, a previsão do futuro exige efetivamente alguma sorte de perseverança informativa do pretérito. Se o pretérito não sobrevive até o presente, ele não nos fornece a indicação para o futuro. Então, na verdade, a prudência se compõe dessas três realidades: o passado, o presente e o futuro. A experiência vivida, a experiência que se está a viver e a previsão do futuro, para bem viver essa experiência presente. Então, se não perdurar a notícia da experiência, não se podem conhecer as informações do que, digo eu aqui no texto, perunque accidit, ou seja, daquilo que ocorre normalmente, do que ocorre ordinariamente na esfera dos contingentes. Porque, embora os contingentes, pela própria condição de serem contingentes, de sua contingência, por definição, não sejam acontecimentos necessários, nós podemos descobrir o caráter ordinário das repetições. Ou seja, nós sabemos que o sol sempre se põe, que o sol sempre nasce. Mas são contingências, pode não ocorrer assim. Nós sabemos que o sol não dança. E, no entanto, pessoas em um número imenso em Portugal viram o sol dançar em 1917. O sol dançou em Fátima e pessoas que sequer sabiam de notícia da circunstância deram testemunho deste fato, dessa circunstância. São fatos extraordinários. Embora haja uma rotina, haja o caráter ordinário dos fatos contingentes, de muitos fatos contingentes. Portanto, não se pode, em verdade, entender que o hábito da prudência se resolva exclusivamente por meio da inferência a partir dos primeiros princípios da razão prática. Porque ele sempre demanda o conhecimento experiencial relativo a essas condutas singulares, as condutas pontuais. Então, não basta saber regras gerais. Nós estamos vendo agora, nesse episódio envolvendo o tratamento do Covid-19, uma coisa interessante que é o chamado doutrinarismo. Ou seja, pessoas que tomam posições, às vezes muito doutas, não cabe negar isto, e muitas vezes, é preciso dizer aqui, salvar a intenção dessas pessoas, mas em umas posições puramente abstracionistas, partindo de princípios gerais do que é bom, do que é o bem, do que é o universal, sem considerar os singulares. E ao deixar de considerar os singulares, exatamente não conseguem chegar ao tema da previsão do futuro. E por isso, por exemplo, ficam em situações meramente doutrinárias. Olha, ficar em casa é bom porque nós não vamos nos contaminar. É ótimo, excelente. Vamos preservar a vida, é ótimo, excelente. Mas a realidade vai um pouco além, nós precisaríamos pensar nas circunstâncias e ver o que vai ocorrer daqui a 2 meses. E, outro lado, não é pensar só na classe média e na classe alta, daqueles que têm a possibilidade de ficar em casa. É pensar também naqueles que precisam, volto a dizer, por exemplo, no dia a dia, recolher o dinheirinho que vai ser possível para comprar o alimento do dia da família. Não tem dinheiro em banco, não tem dinheiro aplicado, não tem nada disso. Então, o que é preciso muitas vezes não é o conhecimento dos grandes princípios. Se nós tivermos que escolher, no exercício da prudência, conhecer os grandes princípios e conhecer os fatos singulares, os dois são importantes. Mas se nós tivermos que escolher entre um e outro, temos que escolher o conhecimento dos singulares. E isso só se dá por meio da experiência do passado, da recolha do passado e da memorização.
Bom, mudemos de tema. Já acho que ficou suficientemente marcado, e aqueles que exercem as atividades notariais seguramente sabem como é importante essa experiência vivida e ter recolhido isso, recrutado essa experiência para preparar os atos futuros. Quanto à inteligência, a expressão intellectus, que aparece numa indicação latina dessa matéria, ela, se nós nos dedicássemos a ler isoladamente uma parte da obra da Suma Teológica a respeito do assunto, poderíamos ficar com a impressão, que é errada, de que a inteligência é exclusivamente dos primeiros princípios, ou seja, corresponderia a essa virtude intelectual, ou hábito intelectual, do intellectus principiorum, ou seja, da apreensão intuitiva dos primeiros princípios especulativos, ou mesmo, se nós quisermos pensar, dos primeiros princípios da razão prática, ou seja, dos princípios sinderéticos. Mas se nós formos ler sucessivamente já a primeira solução que dá Santo Tomás às objeções prévias, vamos ver que ele deixa manifesto que a prudência advém de uma dupla inteligência. Diz claramente, ex duplicit intellectu procedat. Ou seja, de duplo intelecto procede. O que quer dizer? Que essa dupla inteligência é aquela inteligência apreensiva dos princípios, ou seja, tanto o hábito intelectual teórico, ou seja, o intellectus principiorum, que apanha os primeiros princípios da razão especulativa, quanto, por extensão, o hábito da sindérese, pelo qual hábito nós apreendemos os primeiros princípios da razão prática. De maneira que esse é o primeiro aspecto da inteligência, ou seja, universal. Mas há um segundo, que é a inteligência que conhece a premissa menor do discurso prudencial. Aí está, há um discurso prudencial, podemos aqui simplificá-lo, é um tanto gráfica e simplificadora mesmo essa observação, mas sim um silogismo prudencial. A premissa maior é o primeiro princípio da razão prática, como extensão ou expansão do primeiro princípio da razão especulativa. Em seguida vem uma ou mais premissas menores. Essas premissas menores, eu nem poderia ainda acrescentar que a premissa maior pode desdobrar-se e aí também integrar-se um outro aspecto da inteligência. Mas deixamos isso de lado. A premissa menor, ou as premissas menores que se desdobrem, são objetos também desta parte ou elemento integrante da prudência que se chama de inteligência, que não se confunde, pois, com o intellectus principiorum nem com a sindérese. É o que se chama, que Santo Tomás chama de ratio particularis, ou cogitativa. Já tratamos em outras exposições acerca do que é a cogitativa, que é algo, de algum modo, equivalente à estimativa dos animais. Ou seja, por meio dessa inteligência, o que se faz, dessa segundo modo de falar em inteligência, o que se faz é apreender do individual algo que está, como se diz, sub natura comum, ou seja, sob a natureza comum. Apreende do individual algo. E isso se faz por meio de uma inteligência, que vai além do dado sensível exterior. E compreende, como digo no texto, algumas realidades que não se percepcionam pelos sentidos externos. Ou seja, o sentido externo, um dos 5 sentidos externos, ou mais de um deles, captam um fato sensível, e deste fato sensível, a cogitativa ou ratio particulares apreende, uso aqui uma passagem de Leopoldo Eulório Palácios, a amistosidade, a inimizade, a utilidade e a nocividade. Isso se faz por meio da cogitativa. Descobrimos se a coisa é nociva, ou se é útil, se é amistosa ou inimiga. E com isso se faz por meio dessa inteligência que vai nos indicar algo importante para a premissa menor. Terceiro elemento, a razão, que é um elemento perfectivo da prudência. Também não corresponde à faculdade racional, pura e simplesmente. Aqui é a ideia do bom discurso, ou seja, do bom raciocínio, ou seja, um domínio lógico. Ou seja, como se descobre logicamente, quais são as leis da lógica que devo observar do ponto de vista lógico. Ou seja, pensemos aqui, só para ter uma ideia, as 8 regras do silogismo.
as regras próprias das figuras do silogismo, dos modos do silogismo, as regras, quando o caso da indução, etc. Não se trata, pois, da razão como faculdade ou potência racional, potência rationis, mas da razão como bom uso dessa faculdade. Proeius bono uso, como nos diz Santo Tomás na Suma Teológica. E isso é exigido pela imperfeição da inteligência humana, que não é apta a intuir a verdade contra as ações singulares. Nós não conseguimos intuir a verdade contra ela, nós temos que discorrer para chegar ao resultado. Neste passo, vemos que há uma suscetibilidade educativa da razão, e com ela da prudência. Nós precisamos, muitas vezes, robustecer a nossa capacidade lógica. É interessante observar que as pessoas, em geral, não apreciam nada quando se diz que não procedem com lógica. Isso, aliás, é um erro da retórica. Às vezes, nós estamos discutindo, nunca digam a alguém que o interlocutor não está procedendo com lógica, porque isso ofende exatamente o nosso elemento diferencial humano, que é exatamente a racionalidade. Mas é muito conveniente, pelo menos, ter uma pequena contribuição científica, que seja um estudo muito introdutório, sobre a chamada nossa lógica natural. Nós temos a nossa lógica por natureza. Nós somos de natureza racional, portanto, temos uma lógica natural. O que fez Aristóteles ao criar a lógica científica, se nós podemos chamá-la assim, foi exatamente ver como funciona, ordinariamente, a razão humana. Mas a falta, muitas vezes, de uma terminologia adequada e de um certo poder de observação sobre a nossa maneira de raciocinar e a maneira, muitas vezes, que os interlocutores raciocinam, muitas vezes a falta de ter esses instrumentos, especialmente instrumentos terminológicos, chamo atenção para isso, já a partir desse, faz com que nós possamos ser vítimas de algumas falácias, de alguns sofismas. Eu ontem mesmo fiz uma observação de passagem para essa estimadíssima professora mineira, doutora Vanusa Arruda, de quem eu gosto muitíssimo, a respeito de uma postagem que ela havia indicado, em que há uma falácia, ela chamada hipótese contrária ao fato, que está na moda. É o seguinte, olha, com essa história do Covid-19 e com a dominância da narrativa num determinado sentido, quando se vê que o tal pico que ia chegar ontem, anteontem, e que não chega nunca, continua sem chegar, e que a curva não se achata porque não há o que achatar, porque a coisa está mais ou menos equivalente ao longo do tempo. Alguns dizem assim, está vendo como o isolamento total estava certo? Tanto estava certo que nós não tivemos a explosão de dados. Ora, isso é uma hipótese contrária ao fato, é uma falácia, pura e simplesmente. É como dizer que foi bom um dado presidente, ou uma dada rainha, ou um dado rei, porque algumas coisas deram certo. E que se tivesse ocorrido tal ou outra coisa, teria sido pior. Mas isso é uma hipótese contrária ao fato. A outra coisa não ocorreu. Então, cria-se uma hipótese imaginária, contrariando o fato, e diz, olha, teria sido pior se nós não tivéssemos feito isso. Bom, isso é óbvio que teria sido pior. Se houvesse um novo dilúvio universal, seria pior do que essa pandemia. Se um meteoro atingisse a Terra e destruísse metade da população, seria pior que a pandemia. Isso é melhor. Isso é mais ou menos... A hipótese contrária ao fato, sob certo aspecto, corresponde ao chamado jogo do contente da Poliana. É isso. É uma falácia. As coisas sempre podem ser humanamente piores do que são, como podem ser sempre humanamente melhores do que são. Eu nunca me esqueço de uma lição de vida deste grande imperador das Espanhas, que foi Dom Felipe II, frequentemente injustiçado. E Felipe II nunca ficava contente demasiadamente, nem ficava triste demasiadamente com os acontecimentos.
E eu fui estudar isso nele, por que ele pensava isso? Ele dizia claramente, porque eu sempre sei que depois de uma má notícia haverá uma boa notícia, que depois de uma boa notícia haverá uma má notícia. Esta é a nossa vida, isso é o que nos é dado viver. Portanto, a minha sugestão no campo do estudo da lógica não é tanto para que nós formemos lógicos, mas é para que nós tenhamos um mínimo instrumental, conhecimento das regras do silogismo, de certa terminologia, um tanto de conhecimento das falácias habituais, para que nós possamos ter rapidez, prontidão na análise de determinados discursos. E, além do mais, para que nós mesmos observemos se não estamos incorrendo em falácias. Esse é o problema. Bom, passemos para outro elemento, a docilitas, ou docilidade. O que é a docilidade? É um meio de adquirir de outrem o conhecimento do que é necessário para bem agir em concreto. Então, eu quero agir adequadamente. Claro que eu também posso ter docilidade fora do âmbito da prudência. Nós estamos tratando aqui de docilidade no âmbito da prudência. Então, eu consulto quem pode me indicar um caminho mais adequado. É comum que nós façamos isso. Todos nós consultamos pessoas que sejam, em nosso modo de ver, mais indicadas para nos aconselhar. Doctilis non codicili doctum, sed quia docere potest. Ou seja, dócil não se diz porque seja douto, mas porque pode ser ensinado. Lembra-se daquela lição aquela frase notável de Caneluti, né? A respeito do documento. Os notários devem ter isso sempre em mente. Indagado que coisa era o documento, Caneluti saiu com essa magnífica. Documento é aquilo que docet, ou seja, aquilo que ensina. E é isso mesmo. Os inúmeros modos e circunstâncias das ações particulares exigiriam muito tempo para que alguém as pudesse considerar por si próprio, dispensando a instrução de outros, nomeadamente dos que ao largo da vida já puderam formar adequado juízo sobre os fins das ações. Olha que coisa notável. É isso mesmo que ocorre. Quando eu ingressei na magistratura, às vezes o caso me aparecia, se eu tivesse que meditar para decidir sobre determinado assunto, eu levaria provavelmente semanas em torno daquilo. Então, o que eu fazia? Eu me dirigia a colegas mais experientes, era muito comum que eu recorresse ao meu saudoso amigo José Geraldo Barreto Fonseca, grande magistrado, grande pessoa, e indagava dele o que ele achava. E ele me dava a indicação. Na maior parte das vezes eu concordava até com as soluções que ele me sugeria, mas não importa tanto isso, ou seja, ele me dava a experiência que ele já havia passado em casos similares. Daí eu podia eu próprio trilhar o caminho. É como se fosse alguém que já passou por um caminho e eu pedisse indicação, como eu faço a viagem tal? Faça isto. Vai dar resultado. Aí eu trilho esse caminho. Docilidade é isso, é aprender da experiência alheia. Em matéria de prudência, Santo Tomás disse que ninguém se basta a si próprio. Por isso, era muito comum antigamente, hoje isso, dada a complexidade da vida contemporânea, nós já não temos mais diretores espirituais. Não é só a complexidade da vida contemporânea, não. É que também desapareceram aqueles muitos diretores espirituais. Hoje é raríssimo encontrar alguém disposto e com condições bastante para ser um diretor espiritual. Né? Infelizmente é isso. Mas era por isso a experiência de um diretor espiritual, que pudesse ouvir as nossas observações e nos conduzisse a encontrar soluções adequadas. A decisão é nossa. O diretor espiritual não é ele que toma a decisão em nome do dirigido, mas ele dá os caminhos. Ou seja, como eu posso chegar à fortaleza da doutora Margarete Maia? Cidade de Fortaleza, ou a cidade de Trairi, onde está minha querida amiga Thaís Castelo Branco. Bom, eu posso chegar lá, posso chegar de avião, de ônibus, de carro, etc. O caminho é este. Olha. Posso ir agora, posso não ir agora, posso ir no mês que vem ou no outro mês. Ou seja, alguém que já está lá, que já teve essa experiência, que já foi várias vezes para lá, dirige, aconselha. E o dirigido toma ele a decisão. Enfim, a vocação para a realidade, o que empolga, prossigo eu aqui no texto, a disposição de receber as instruções dos que já enfrentaram a experiência similar a de uma dada situação. E aqui é o que se chama de docilidade
discipulária, ou seja, a docilidade do discípulo. Outro dia eu comentava com uma das minhas mais estimadas amigas exatamente essa situação. Discípulo, de acordo com grandes doutrinadores sobre a ideia do discipulado, o discípulo deve esperar muitos anos antes de contrastar com a posição daquele que toma por mestre. Deve esperar. Pode ser até que tenha razão. Imagina, o exemplo que me vem à mente é o de Aristóteles. Foi discípulo de Platão. E esperou uma conclusão de alguns anos de estudo e de meditação daquilo que seu mestre meditava para divergir com inteira razão de Platão. Corrigir muitos equívocos de Platão. Mas, no entanto, durante o período de discipulado, teve a tranquilidade de aprender a receber as instruções adequadas, ensinamentos adequados, a experiência de outro, para depois escolher o próprio caminho, sem sair criticando já à primeira vista aquele conhecimento recebido. E assim é. Ou seja, eu tive a felicidade na vida de ter vários mestres. Né? Dentre eles, o maior foi, para mim, meu querido amigo e professor e mestre, José Pedro Galvão de Souza. Tive a felicidade de nunca ter divergido em nenhum ponto do que o doutor José Pedro pensou. Isso é uma coisa raríssima. E às vezes eu ia com uma posição, uma opinião a respeito de determinado assunto, consultava, era exatamente a opinião dele. Nunca divergi nada dele. Para não dizer que nunca divergi nada, somente divergimos em matéria de clube de futebol, que ele estava errado na escolha do clube dele, mas eu não. Mas já que em relação ao doutor Alexandre Correia, eu disse que foi também um dos meus mestres, eu tinha algumas opiniões iniciais contrárias, mas aprendi que não devia manifestá-las, até que me sentisse bastante preparado, alimentado, isso depois de uma década, a tomar uma posição divergente. Ou seja, uma certa reverência à docilidade. E aqui vem o ponto, por que isso é importante? Contra essa docilidade discipulária, que hoje está na moda, né? Entra em sala de aula, no primeiro dia de aula, isso ainda que nem é discípulo, né? Meramente aluno. Já o aluno começa a contestar, já contesta até a orientação das aulas, porque hoje nós temos duas linhas, né? A formação crítica marxista ou a formação profissionalizante. Desapareceu o estudo clássico, em busca da verdade. Mas os marxistas querem de imediato criticar tudo, querem simplesmente falar de ideologia. E os que querem formação profissionalizante exclusiva não querem a busca da verdade, querem buscar o útil, aquilo que é útil para resolver as questões mais prementes. Então, contra essa docilidade do discípulo, se ergue uma pretensão, que é fictícia, de um absoluto saber pessoal autônomo. Eu me basto. E há a mania de ter razão própria em todas as coisas. Há pessoas que se sentem extremamente agastadas quando alguém diverge do seu pensamento. Não tem espírito de discussão. Quando as discussões devem ser busca da verdade. As discussões são exatamente para isso, para que nós troquemos ideias, conversemos para chegar à verdade. Não há nenhuma vantagem em ter razão própria em todas as coisas. Isso, no fundo, é apenas uma designação, uma indicação de um vício gravíssimo, o da soberba. Soberba. Numa época que eu aqui estou mencionando uma passagem interessante desse grande autor belga, que foi Marcel Descortes, que tem livros excelentes, um deles sobre a prudência. Ele fala que a nossa época é do individualismo delirante, ou seja, pretensão de uma autonomia tamanha que nós nos tornamos Deus. E nesse momento, como que um Deus pode ser contrastado? De maneira que há esse defeito de soberba de que adoecem tanto os homens em nossos tempos, fecha, enfim, as portas à educação. Nós não podemos ser educados porque nós nos bastamos a nós próprios. E dócilis significa exatamente quod docere possit, ou seja, aquele que pode ser educado.
Ainda me lembro que, certa vez, conversando com uma pessoa de quem gosto muito, indaguei dessa pessoa por que não levava a filha, que tinha lá seus 6, 7 anos, à igreja. E ela disse, não, eu vou esperar a minha filha crescer para que ela decida por si própria qual religião e se quer ter religião. E eu, a falta de outra coisa a dizer, disse, mas você ensinou português a essa menina? Ela fala português? Ah, claro que fala. Por que não esperou que ela autonomamente decidisse que idioma quer falar? É mais ou menos isso. Nós temos também, esse é o outro lado da docilidade, é o dever daquele que vai e deve exercer a função de ensinar. Nós temos relação aos nossos filhos e temos esse grave dever espiritual de corrigir os outros. Isso é um dever espiritual. Se vemos alguém errando com jeito, com modo, sem atitude soberba, nada disso, tratar de corrigir. E assim praticamos o nosso dever espiritual. O próximo elemento é a sagacidade ou solércia, que vem do latim solercia, ou seja, solicitude. Em rigor, é uma agitação contínua e inquieta. Mas é uma boa disposição para adquirir agora já não por docilidade, mas por invenção própria. Como se diz em latim, per se inveniendo. Invenção, como se sabe, é descoberta. É o conhecimento que se faz pelo próprio actante do que é necessário para o bem agir singular. Muitas vezes não há condição de tomarmos lição. As coisas ocorrem subitamente, repentinamente, não há tempo para consultar pessoas mais experientes. Depois, como nem sempre é possível aprender com outros, nós temos que descobrir por nós próprios, com rapidez, o que devemos retamente agir. E esse é o que se chama de solércia ou perspicácia, ou seja, a faculdade de descobrir instantaneamente o termo médio. Isso é que é ser perspicaz. Eu descubro o termo médio de um raciocínio rapidamente. Como é que se pode descobrir esse tipo de coisa rapidamente, prontamente? E com o mais segurança possível, embora aqui nós estamos tratando do silogismo prudencial, que é, de conclusão, sempre provável. É só com o hábito. É só com a virtude da prudência, com a reiteração da prática de atos, que nós desenvolvemos também a solércia. Já se referiu também, agora nós estamos passando para o campo dos aspectos ou elementos preceptivos, a providência, que é um elemento preceptivo, como estamos dizendo, quase integrante do hábito da prudência, e isso já falamos em aula anterior, e agora vamos tratar dos dois últimos elementos imperativos ou preceptivos da prudência, que são a circunspecção e a precaução. Prossigo eu aqui no texto. Pode ocorrer que uma ação particular, que de si própria seja boa, seja por suas circunstâncias inconveniente para a consecução do fim a que se deve destinar. Há um exemplo muito frequente que é muito referido, até mesmo na doutrina clássica, de que eu estou recolhendo. É a do depósito. Alguém, por exemplo, deposita uma arma em mão de um depositário e sabe-se muito bem que é de regra geral que o depositário deva devolver ao depositante aquilo que está em depósito. É seu dever, é sua obrigação. Mas pode ocorrer, e aqui é que entra o tema da circunspecção, que o depositário se dê conta de que o depositante está querendo a arma para praticar um delito naquele momento, para praticar um homicídio, por exemplo. E, pois, ele não deve devolver prontamente. Ora, é dever dele devolver, é certo? É dever dele devolver quando se pede, é certo? Mas as circunstâncias podem gerar a ideia de que não deva ser naquele momento. E, portanto, essa ideia de olhar em redor,
circumspicere, ou seja, olhar no redor do que está ocorrendo, é que deve levar à formação de um juízo circunstancial que pode alterar o resultado da regra universal especificamente. Ou seja, devido às circunstâncias, a circunspecção sugere a adoção de outra medida. Eu tenho visto alguns votos muito interessantes a respeito exatamente nesse caso estamos passando aqui da pandemia, alguns juízes entendendo que é caso de diferir o pagamento de tributos. E mais ainda, de diferir o pagamento de sanções penal tributárias em vista das circunstâncias, para evitar o que seria um efeito excepcional nesses tempos, não é? Quer dizer, efeito gerado pelas circunstâncias do tempo, e nós temos um resultado injusto economicamente para aquele que deve pagar um determinado valor. A mesma coisa, aqui eu não entro no aspecto jurídico de saber se os governos estaduais podem baixar por meio de decretos e não por meio de leis determinadas providências regionais. Apenas observo o seguinte, que alguns juízes têm observado que, por circunspecção, de maneira, portanto, observando as circunstâncias locais, que os decretos municipais devem prevalecer à vista de circunstâncias locais, que mais ou menos é o argumento que foi utilizado pelo último dos tribunais do nosso país para dizer que as determinações estaduais devem prevalecer sobre as federais. Exatamente as circunstâncias do caso. E, pois, no mesmo sentido, ou seja, é uma visão de circunspecção, circunstancial, para dizer, olha, aqui deve ser. Olha, vejam bem, todo mundo sabe que eu tenho defendido, dentro da ideia do notariado latino, o princípio da imediatidade, que tenho sido muito crítico, gravemente crítico, com essa ideia de utilizar-se de meios eletrônicos para a substituição da visão imediata e audição imediata pelo notário. Bom, mas nós estamos diante de um quadro de circunstâncias excepcionais que, então, por meio dessa circunspecção, pode autorizar, limitadamente e transitoriamente, a adoção dessas providências, ou seja, a quebra do princípio da imediatidade em vista das circunstâncias presentes. Sempre de caráter transitório. Claro, quando isto seja para se tornar permanente, para se tornar perseverante, nós temos aí já a ruptura com a ideia do notariado latino. Teremos outra coisa, não será o notariado latino. Chamemos-lo como quiser, e até pode ser que de futuro seja um bem. Alguns têm dito com um certo espírito de facécia que, quando os bancos descobrirem que isso pode ser feito assim, eles tomam conta da atividade. Depois, qual será o resultado para o bem comum, nós vamos ver lá à frente, se é que vamos ver. Por fim, temos um último elemento, a cautela ou precaução, cáucio, que nos vai mostrar lá a ideia do cavere. É o elemento quase integrante da prudência que se dirige a evitar os obstáculos externos que impedem os atos das virtudes, entre eles o da mera aparência de bem. Entre essas indicações, há a interessante observação da fuga das circunstâncias, que podem levar à não observância dos atos bons. Veja como isso se dá na vida normal. Aquele que tem a vocação da gula, tem a tendência para a gula, deve evitar o contato com pratos demasiadamente saborosos. Os que têm dificuldades para a sobriedade, ou seja, que bebam demasiado, devem evitar estar em locais em que haja grande consumo de bebida alcoólica. Os que têm vícios, por exemplo, contra a castidade, claro que não devem ser chamados a frequentar bares onde haja bordéis, etc. Fugir das ocasiões.
Isso é um contato para a vida inteira. Meus senhores, com isso, hoje a aula demorou um pouco demasiado, eu peço desculpas, espero que ela tenha sido útil. Eu acho que, de todas as aulas que nós proferimos aqui no campo da prudência notarial, esta foi a mais voltada à prática, efetivamente, da prudência. E eu, francamente, gostaria que ela tivesse dado como resultado algo de útil para a formação dos notários brasileiros. Quero, ao encerrar esta exposição, mais uma vez, agradecer ao Colégio Notarial do Paraná por essa oportunidade, por me dar, por assim dizer, o chamamento ao público mais especializado nessa matéria. Não posso também deixar de, mais uma vez, dizer da minha satisfação em poder dedicar essa aula a dois grandes notários brasileiros, a querida Ana Paula Frontini e o estimadíssimo amigo Biratã Pereira Guimarães. E, por último, dizer algo aqui, senhores. Eu não me furto de fazer as referências críticas que devo fazer quando acho que devo fazê-las. Posso acertar e posso errar, porque esta é a condição humana, a perfeição que nos vem desde o pecado original, que vulnerou a alma dos homens. Mas algo que me parece que eu devo consignar. Eu tenho uma grande afeição institucional pelo notariado e pelos registros. Ou seja, eu posso errar nas minhas críticas, mas não erro nos meus afetos. Quero o bem dessas instituições. E por isso, às vezes, para tentar retificar os caminhos que nelas vejo equivocados, adoto as posições que me parecem caber. Trato desse assunto como algo de vital importância para mim, porque é o cumprimento do dever espiritual de correção. Que devo dizer? Perdoe-me os eventuais equívocos, mas assim prosseguirei, enquanto tiver gente generosa que, concordando ou não comigo, me acompanhe nesta grande aventura intelectual do conhecimento. Vamos agradecer aqui, mais uma vez, aos... Puxa, quanta gente, que coisa boa hoje. Olha, e hoje entrou bastante gente aqui, porque normalmente não sobem esses comentários. Então vamos lá, hoje eu posso cumprimentar bastante gente. Doutora Renata Deco Nascimento, muito obrigado. Estimada amiga Mônica, esta presidente hoje da Noreg, do Paraná, que foi quem me convidou inicialmente para essas aulas do Colégio Notarial. Muito obrigado. Querido amigo Rogério Tobias, doutora Margarete Maia, doutor Felipe Salles Caricato, que sempre é um estudioso importante na área dos registros, querido amigo Fausto Mota, doutora Lohane Matuzewski, doutora Hélia Mária Fajardo, meu querido amigo Josué Modesto Passos, dos meus melhores amigos, doutora Nívia Simone Godinho Alves, estimado Hilário Lula, doutora Margarete Maia, já saudei, doutora Vivian Todd, Laura Porto, querida amiga, e os demais que não terei conseguido aqui ver. Doutora Mariana Herrera. Doutora Mariana, sem a administração, a competência dela, essas aulas não vão ao ar e não tem público. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Desejo a todos um bom resto de semana e até quinta-feira que vem, se Deus permitir.